Comecei como corretor, e aí senti na pele como é você fazer todo um trabalho e seu trabalho ser jogado fora por uma situação que parece que poderia ser resolvido de uma maneira simples, mas não se resolveu. Fui passado para trás numa venda. Uma não, né? Várias. Só que a que eu descobri foi a mais pesada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um podcast Imobiliárias em Foco, o podcast voltado especificamente, exclusivamente à prosperidade da sua imobiliária. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que interessa muito a você, principalmente no que se refere às vendas, principalmente na questão dos seus corretores também, porque hoje em dia nós sabemos que no mercado brasileiro ainda existe, é uma pena, mas ainda existe, aquela questão de que você está demonstrando imóvel, daqui a pouco o cliente procurou o comprador direto, procurou o vendedor direto, e muitas vezes o corretor acaba perdendo a visita nesse sentido. E você também, como dono de imobiliária, aquela grande dificuldade de preencher ficha de visita, de ter todo esse processo. E hoje, cada vez mais, nós temos ferramentas de suporte à tua imobiliária. E hoje eu estou aqui com o Denis, que é o CEO da Visita à Prova, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa questão desse mercado, como é que ele enxerga essa situação toda e, obviamente, como é que o produto dele vai te auxiliar nesse sentido para que você, obviamente, melhore as suas vendas e também te dê a segurança que você tenha que colocar. Denis, seja super bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Se você quiser se apresentar primeiro e depois a gente toca o pau aí, toca o barco. Bom, sou de Sorocaba, na verdade não nasci lá, mas eu me considero já, porque eu já moro lá há muitos anos. Você é nascido onde? Sou nascido em Santo André. Santo André, legal. Santo André. Legal. E há um tempinho, já uns 15 anos eu moro em Sorocaba. Tá. Então gosto muito da região, a cidade é muito boa. Tá. E empreendo desde pequeno. Então, depois que eu fui para Sorocaba, aí eu comecei a mexer mais com a área imobiliária. Tá. Mas há bastante tempo já que eu empreendo em vários setores. E agora eu estou empreendendo no setor imobiliário. E faz muito tempo ou não? Estou no setor imobiliário há 8 anos. 8 anos. 8 anos. E a Visita à Prova existe há quanto tempo? Muito novinha, ela existe há 6 meses. 6 meses. 6 meses. Como é que surge, já indo direto ao ponto, de onde é que surgiu você ter percepção da necessidade do teu produto, que na verdade o Visita à Prova é uma prova de que foi feita a visita, de que você... De onde é que surgiu a tua ideia de criar esse produto? Boa pergunta. Surgiu de uma dor. Tá. De uma dor você real. Era corretor, então? Sim. Comecei como corretor. Legal. Comecei como corretor. E aí senti na pele como é você fazer todo um trabalho e seu trabalho ser jogado fora por uma situação que parece que poderia ser resolvido de uma maneira simples, mas não se resolveu. Fui passado para trás numa venda. Uma não, né? Várias. Só que a que eu descobri foi a mais pesada. Tá. Caraca, porque o que houve afinal? Você demonstrou imóvel? É assim, todo corretor, não te cortando, mas Claro. o pessoal acha que a venda cai no nosso colo. E na verdade, não. A gente faz um trabalho por trás disso. Existe uma captação do imóvel, conhecer o imóvel. Depois você tem que ir lá fazer uma análise, colocar esse produto no mercado, atrair o cliente, atender o cliente, convencer o cliente a vir até o imóvel. Então, o corretor ele faz todo esse trabalho para poder conseguir chegar nessa venda. E nessa venda em si, que foi realmente o ponto que fez eu pensar em como poder melhorar essa situação, foi de um apartamento que eu estava acompanhando a cliente há mais ou menos um ano. Ia fazer um ano que eu estava ali, o vendedor estava vendendo o apartamento, ela queria comprar, mas existia várias coisas que não estavam contribuindo, o marido não queria, o filho não queria, e ela queria muito aquele apartamento. E o proprietário precisava muito vender. Era um apartamento de 4,5 milhões, e a gente fez toda essa intermediação durante um ano. E uma coisa que mexeu muito foi que não foi uma visita só. Foram várias visitas, indas e vindas. Foi eu ter que
às vezes ir até a casa dela para poder conversar com o marido. Eu fui lá na casa, conversei com o marido, mostrei que realmente era uma boa opção de compra. E a gente fez todo o trabalho. Isso durou mais ou menos 1 ano. E no final... 1 ano de trabalho em cima do cliente. Exatamente. 1 ano. Porque a venda não é do dia para a noite, Sim, né? boa. E aí, nesse 1 ano, engraçado que para fazer o fechamento realmente ali, bater o martelo, a diferença que estava entre o proprietário aceitar e o comprador aceitar era exatamente o valor da comissão. Uau! Aí, nesse meio tempo, o cliente parou de me responder, o comprador parou de me responder, depois o proprietário parou de me responder. Por aí eu comecei a sentir os sinais, né? Porque eu tinha outros clientes para levar lá, porque já que aquele comprador não comprou, tinha um outro, queria marcar visita, ele dando algumas desculpas, depois das desculpas me bloqueou, não falava mais, e aí eu perdi o contato com as duas partes, aí eu achei muito estranho, né? Tá. E aí eu comecei ali a investigar. E aí eu percebi que realmente tinha sido vendido, porque eu já vi que tinha outras pessoas morando no apartamento. E aí, quando eu fui puxar a matrícula e tudo mais, eu vi que realmente foi o cliente que eu tinha apresentado que tinha comprado aquele imóvel. E aí, eu não sei descrever como que é o sentimento, porque é um sentimento de você ser impotente na hora. Você não consegue... Passaram para trás. Exatamente. E você não entrou com ação ou você não tinha documento nenhum? Então, a gente tem a ficha tradicional de visita, mas para você ganhar uma ação dessa, a ficha de visita hoje, de verdade, ela não vai fazer muita diferença. É mesmo? Ela não vai, porque o juiz ele quer provas que você aproximou as duas partes. Então, boa. Mas, por exemplo, uma conversa do WhatsApp, ela ajuda ou não? Ela ajuda, mas não é só uma conversa. Você tem que pegar várias... criar um contexto. Tá. Não só da parte compradora, mas da parte vendedora. Então, você tem que montar um dossiê. Tá. E hoje em dia, a ficha de visita, você percebe que ela não tem muito valor. Não tem valor e as pessoas não levam a sério, que eu acho que para mim é o pior, não ser levado a sério. Então, o que acontece? Como as pessoas veem que é simplesmente uma ficha ali de papel, que muitas vezes o corretor... Isso quando o corretor apresenta, né, Denis? Isso, exatamente. Quando ele não esquece... A grande dificuldade de uma imobiliária é que o corretor apresente a ficha de visita, porque ele acaba não apresentando. Isso não precisa. E quando ele viu, primeiro, porque ele acha que o gerente ou o dono da imobiliária vai controlar ele, né? Ele tem essa percepção. E não é assim, né? Porque ele tem que estar ligado, mas eu até entendo a parte do corretor, porque às vezes está no dia a dia, atendendo muitas pessoas, às vezes esquece no carro, às vezes o cliente chega um pouco atrasado e perde aquele time de apresentar a ficha. E aí, para você ter todo esse contexto, eu apresentei o dossiê, eu fiz uma defesa, mas isso leva custo, por quê? Você tem que pegar as conversas, tem que pegar tudo que você tiver de material, você tem que fazer uma ata notarial no cartório. Boa. Você tem que descrever sem tudo isso. Sem ata notarial não tem valor. Não tem valor, você tem que pagar por isso e não é barato. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, para mim, começar a ação foi quase R$20 mil. Tá. Só de você acionar o advogado, fazer tudo isso. Então, foi custo. Tá. Então, tipo, não... foi uma questão muito dolorosa. Tá. Falar assim. E você acabou entrando com a ação? Entramos com a ação, e aí que para mim que é o mais assim chocante, porque entramos com a ação ainda demorou, porque vai ter que analisar todas aquelas provas, o contexto das conversas, né? Uhum. Então isso demora um pouco mais. E você sabe que hoje, cada vez mais, você falou um negócio que tem muito fundamento. A justiça brasileira, e fica a dica para todos aqui, ela cada vez está menos testemunhal e mais documental. Né? Então, uma imobiliária que tem processo de locação, que ela não tem documentos, ela tende a ter problema. Né? Mas só, desculpa te cortar, mas aí você entrou com o processo, levou um tempo, lógico, para a turma fazer o estudo e continua daí. Desculpa. Aí eu peguei, levantei todo o processo, a gente entrou com a ação, e aí demorou um tempo para analisar as provas, porque não eram muitas provas, né? Tá. E aí ganhamos, foram 2 ações que a gente entrou, com questão da comissão e danos morais. A comissão a gente ganhou e danos morais a gente perdeu. Tá. Só que não é só ganhar, né? Você tem que receber. Tem que receber. Boa. E aí a segunda parte que é mais dolorosa ainda, que para receber você precisa pagar mais, porque você precisa ir lá atrás de bens da pessoa que você
tá ali processando, então é um custo. Tá. Então eu não desejo isso para ninguém, sabe? Tá. É uma situação muito, muito difícil pro corretor e para a própria imobiliária. Tá. E nesse caso, você, até por uma curiosidade de quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Nesse caso, o cara que você não pode entrar também contra o comprador por ele ter feito parte do processo, somente com o dono. Essa é a parte mais dolorosa. Você não pode entrar contra a pessoa que deu o primeiro passo. Tá. Porque eu sei que deu o primeiro passo foi o comprador que foi lá, voltou, apertou a campainha, já sabia onde era o imóvel, conversou com o proprietário, ele aceitou, e aí eu só posso entrar contra o proprietário. Caraca. O comprador porque o sai comprador ileso. você poderia, de repente, penhorar o imóvel que ele comprou, você Sim. poderia ter uma... E o vendedor, você não sabe nem se ele ficou com bens ou não nesse sentido, né? Não, a gente não pode fazer nada contra eles. Inclusive, eu até tentei entrar em contato, né? Porque a gente... Sabe uma coisa que eu acabei aprendendo nesses anos? É que as pessoas que você menos espera é as que vão te passar para trás. E você chegou a ter algum dado? Você tem algum estudo de qual é o volume disso por imobiliário ou no Brasil? Você tem algum número sobre isso? Esse volume hoje não é revelado porque a maioria das imobiliárias e até dos corretores ignora isso. Tá. Ele não sabe. Tipo, deixa para lá. Ele não sabe. Você sabe que eu tenho um problema, porque muitos casos desses, clientes meus aí, às vezes de uma cidade pequena, e aí eu sempre digo pro cara, falo, cara, poxa, o cara vendeu direto. Então, mas você, hoje em dia, se você tiver documentos, a lei te protege. Sim. Desde que você prove. Mas aí, não vou entrar porque aqui é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Ou 90% dos casos não tem documento. Né? Não tem um dado. Não documentou, né? Não teve um documento nesse sentido. E aí surgiu a criação do teu produto. Como é que ele funciona hoje? Bom, depois dessa dor, eu fiquei procurando alguma... Eu não quis de cara fazer a ferramenta. Sim. Eu fiquei um tempo procurando. Procurando se tinha. Se tinha alguma coisa. Existe vários CRM hoje no mercado, mas nenhum com foco nisso. A maioria vai fazer o quê? Vai te gerar um relatório ou um formulário para você imprimir e acabou. Você vai ter que levar a velha folha de papel. É mesmo? No dia de hoje? No dia de hoje. A maioria faz isso. Porque o sistema de proteção não é simplesmente você ir lá e colocar e fazer um aplicativo. Existem vários campos de proteção. E hoje foi que eu fui pesquisar sobre, né? Como, já que eu não estou achando nada no mercado que pode acabar com essa dor agora, vou tentar criar alguma coisa. E foi, como antes de ser do mercado imobiliário, já trabalhava um pouco com TI, eu fui atrás de como fazer isso, como poderia ser uma coisa simples para o corretor, que não seja uma dor para o corretor, porque o corretor não esqueça, que o corretor não se sentisse pressionado em fazer, que o próprio a imobiliária também tivesse um controle sobre isso para poder ajudar o corretor. Então eu fui pesquisar como fazer isso. E para você ter todas essas coisas num aplicativo só, são muitas funções. Você tem que colocar o WhatsApp, você tem que colocar o envio do código, você precisa também ter a geolocalização, você precisa de um IP, você precisa rastrear o IP. Então são várias coisas, mecanismos que a gente tem que colocar nessa ferramenta para poder dar realmente uma segurança para quando o juiz for ver. Entendi. Então também nessa situação, o Visita à Prova, você também chegou a estudar essa questão legal para que você tivesse uma segurança jurídica nesse sentido. Exatamente. Só para você ter uma ideia, se eu tivesse feito com o Visita à Prova essa questão minha, 80% dos meus problemas tinha sido resolvido. Eu tinha apresentado ali, ele ia puxar que realmente eu apresentei as duas partes, porque as duas partes assinam de maneira virtual. Ali tem a geolocalização, tem o IP do aparelho que foi assinado. Então tem toda ali a parte do corretor, tem tudo ali, tem a parte da imobiliária. Então fica totalmente registrado. Então ali E como é que funciona, para quem está nos ouvindo e assistindo, como é que funciona então? É um appzinho no celular? Isso, é um app que você coloca como fosse um aplicativo. Você vai fazer lá seu cadastro e ele é bem simples, bem intuitivo. Porque qual foi a minha ideia? Eu preciso fazer algo simples. Eu não posso ter 1000 botões. Boa. Não ficar enrolando. Leva mais tempo para preencher. Exatamente. Tem que ser coisa rápida. Porque o corretor, ele é muito ocupado no dia a dia.
para atender lá o lead, para você fazer a captação. E alguns, porque também quem está nos ouvindo muito é dono de imobiliária, ele também está percebendo e tá lá pensando que também tem muito corretor que acaba sendo desorganizado, né? E não faz isso. Infelizmente tem. Às vezes os corretores que estão iniciando agora ou não teve uma formação, então acaba que ele nem sabe disso. Ele não tem esse conhecimento. Você matou a pau numa coisa, celular qualquer um tem, né? Exatamente. E não tem como ele esquecer. E o que é legal, ele consegue, vamos dizer que ele está na visita. Ele consegue fazer a ficha em 1 minuto. Menos de 1 minuto ele já consegue preencher a ficha. Explica um passo a passo, só para quem está ouvindo nos entender. Vamos lá. Chegamos, lá estou na visita, eu abro um aplicativo, finalizei a visita, você pode fazer isso antes da visita ou durante a visita, ou também depois. O legal é fazer sempre antes. Mas eu vou dar um exemplo na visita que geralmente as pessoas às vezes esquecem, vamos falar que a pessoa esqueceu. Estou na visita, finalizei a visita, quero fazer a assinatura. Ela é bem simples, eu abro o app, lá vai ter, na hora que você abrir, criar um registro. Criou o registro, você apenas vai precisar colocar o telefone do comprador, o telefone do vendedor e disparar. E eles recebem a ficha no WhatsApp, e eles apertam, e o que é mais legal, com 2, 3 cliques, o próprio comprador e vendedor assinam. Super rapidinho. Deu 2, 3 clicadas. E você já percebe ali se eles assinaram. Senão já fala, por favor, assina. Isso, eu vou lá, oriento. Porque é muito simples. O que o comprador e o vendedor vai precisar fazer? É só colocar o nome dele, o CPF dele, colocar o código, que vai validar, acabou. Assinou. Eu te pergunto isso porque as pessoas estão nos ouvindo nessa hora estão se perguntando, mas geralmente o proprietário não está na visita. Sim. Aí você manda depois ou manda antes. Na hora, ele vai junto. Ele dispara um WhatsApp junto para as duas partes. Mesmo que o proprietário esteja onde for. Não importa. Ele dispara, então os dois recebem juntos. E o que vai para ele? Olha, estou com fulano, estou com ciclano? O que vai é bem simples resumido. É assim, estou confirmando a visita que foi feita no endereço tal, com o corretor tal, através da imobiliária tal. Simples. E ele só vai confirmar. Então fica até mais claro e deixa o comprador mais tranquilo, porque ele só está confirmando uma visita. Isso tudo salvo na nuvem? Tudo salvo na nuvem. Show, quer dizer, ele pode ter feito a visita 5 anos atrás, que Sim. Ele tem isso. Ele vai ter esse respaldo. Ele recebe, o corretor e a imobiliária recebe o PDF no e-mail, mas também tem salvo lá no banco de dados. Do que ele fez a visita. Exatamente. Isso também, acredito eu, para o próprio gerente, para o próprio dono da imobiliária, ele consegue ter uma base de quantas visitas o corretor está fazendo, demonstração. Não é só um controle de visitou para eu entrar na justiça ou não. Ele também acaba entrando no funil. Né? Isso. E é uma coisa que eu criei sem querer. Porque quando a minha ideia inicial era proteger, porque eu estava muito frustrado. Então eu queria proteger. Mas nisso eu acabei criando algo a mais, porque agora eu tenho um controle de quem visitou, quem está fazendo as visitas. Se realmente, porque quando você pega essa ficha assinada, você sabe que existiu a visita. Quantas visitas. Então, isso ajuda até o corretor ter ali um controle, ajuda o gestor, que ele vai saber quantas visitas os corretores estão fazendo, para quantas vendas. Porque depois, no mesmo aplicativo, se aquela visita gerou uma venda, ele pode ir lá e clicar, essa visita gerou uma venda. E isso gera o quê? Informação para o gestor. E tem alguma integração? Como é que você chegou a pensar em integração com alguns outros sistemas? Por exemplo, um dos patrocinadores nosso, a Laís, né? Então, sim. A Laís, ela vem já a ferramenta da inteligência artificial, ela faz a integração com o CRM da imobiliária, vai entrar o cliente no funil. Você consegue ter uma integração com algum ponto do... Nós temos abertura para fazer isso, vai depender muito do CRM. Se o CRM tiver abertura... Se tiver, você consegue fazer isso. Conseguimos fazer isso. E aí ele entra show de bola. Consegue ter tudo no CRM dele. A ideia nossa não é ser um CRM. A ideia nossa é ser uma prova ali, uma ferramenta para ajudar o corretor a não ter problemas. Mas, veja só, eu acho que tudo bem que eu entendo que não é um CRM, mas você é um cara que você vai dar um banco de dados fantástico de um potencial comprador que o corretor X não fechou, mas ele pode ir para uma repescagem, vamos chamar assim, ou vai para um remarketing. Sim. Você também... Porque se você está mandando para o WhatsApp de cada um, você pegou o WhatsApp dos dois. Sim. Então, poxa, eu posso fazer um remarketing dos dois. Com certeza. Se eu tenho esse cliente
que também eu tenho um ajuste de fiz uma visita. Sim. Aí o corretor fala, não, meu pepino é lead, meu não sei o quê, porque eu tenho pouco lead. Você fala, peraí, você teve 3 visitas no mês, como é que você quer vender? Pois é. Então ele acaba tendo esse controle. Exato, ele tem esse número. Sem contar que também temos um módulo que ele é adicional, que se caso ele assinar também, finalizou a ficha lá, a pessoa assinou, automaticamente ele recebe uma pesquisa. O comprador recebe uma pesquisa. Show de bola. E aí ele vai lá, clica no link e é só a pesquisa é bem simples para ele poder ser rápido. Claro. Então ele sinaliza, vai lá, clica, coloca, acho que escrever só 3 palavras para escrever, o restante é tudo de apontamento. E aí eu tenho depois essa pesquisa para mim. E você chegou a fazer algum estudo? Porque eu acredito que você teve essa percepção que aconteceu com você, porque nós não estamos falando só de uma perda financeira, nós também estamos falando de uma perda emocional. Exatamente. Né? O corretor foi lá, fez o trabalho dele. Hoje você tem uns memes na internet que falam, poxa, seu fulano, se eu clicou aqui, me deve R$5. Aquelas brincadeiras, né? Verdade. E na verdade, peraí, eu tô 1 ano visitando o cara, tô 1 ano trabalhando o cara, então tem uma perda emocional, né? Não sei se você percebe isso, ou se tem alguma história que você Só para você ter uma ideia, para mim recuperar dessa foi mais de 1 mês. Emocionalmente. Claro, com certeza. Por que acontece? Não só comigo, mas todo corretor, às vezes, deixa a vida pessoal ali para atender aquele cliente. Por exemplo, teve dias que o meu filho estava doente em casa, com febre, mas eu tinha que estar ali acompanhando aquela visita. Boa. E aí eu tive que deixar o filho em casa. E tudo isso depois volta na sua cabeça, né? Passei por isso. Então, o abalo emocional é muito forte. Não pelo valor, mas pelo trabalho que você realizou. E hoje uma imobiliária, quando ela entra na justiça, o que ela precisa provar para o juiz? Ela precisa provar que o corretor dela aproximou o comprador daquele imóvel. Se ela provar isso, ele Então, ganha. mas por que o WhatsApp muitas vezes não funciona? Não é que ele não funciona. Ele vai te ajudar. Mas dá muito trabalho, como eu te falei. Eu tive que reunir conversas de muito tempo. E se você perde o celular? O celular é roubado. Ou você limpa ele. Exato. Geralmente o pessoal tem problema de armazenamento. Tá. E aí limpa as conversas. E se eu tivesse perdido isso? Eu tinha perdido. Não tinha como provar. Então, ele não é que ele não funciona. Ele é um perigo. Você não sabe se vai ter ele quando você precisar. Entendi. E você nunca sabe quando você vai precisar, entendeu? E o teu cliente hoje, ele é mais o corretor ou é mais a imobiliária? Eu digo que os dois, mas o que é mais consciente é a imobiliária. Eu acho que o teu público é imobiliária, porque você tem um produto, na verdade, você tem o famoso 3 em 1, né? Isso. Porque o famoso Bombril 1001 utilidades, porque você consegue, além de ter essa questão do visita-prova, você também tem esse ponto do banco de dados do cliente, esse tipo de situação. E na locação, como que isso auxilia ou nada? Ou na locação você percebe que não é a mesma situação? É a mesma situação. Se você quer realmente ele também manter um controle, o processo é o mesmo, é muito rápido. Apesar que locação tem um giro muito rápido, mas se você não quer perder, você quer manter o controle, é 1 minuto para o corretor fazer. Não é uma coisa que vai demorar. Entendi. Porque tem isso do cara procurar direto o proprietário. Sempre. Então, você consegue também se resguardar na locação. Deixa eu só dar veja, eu acho que é muito importante quem está nos ouvindo perceber o seguinte. Hoje em dia, não existe mais a exclusividade no Brasil. Então, se não existe a exclusividade, até o próprio proprietário ele pode pensar assim, não, peraí, eu posso vender direto para o cara, ou posso vender para outro corretor, eu não vejo problema nenhum, e esse outro corretor atender o mesmo cliente, porque não existe exclusividade, mas você tem uma lei que te protege, que se você prova de que se você fez a aproximação, se você fez o seu trabalho, ele pode vender para quem ele quiser. Ele tem que pagar para você se ele vender para o cliente que você apresentou, mesmo que seja outra imobiliária, não é isso? Tem que pagar 2 comissões aí, no caso. Isso aí. Porque foi aprovado, foi aproximado e geralmente quem sai paga a conta é o proprietário. Isso aí. É sempre o proprietário, nunca é o comprador. E aí o teu processo, o que vai da tua ferramenta, do teu sistema, do teu processo, o que vai para a justiça? Então, o advogado pegou o processo para defender, o que ele vai pegar no teu banco de dados? Vamos pensar ele vai gerar um PDF com todas as informações que eu citei, vai pegar o nome, CPF, os dados da imobiliária, do corretor, do comprador, do vendedor, os dados do imóvel,
vai pegar a geolocalização, vai pegar o IP, vai pegar tudo ali que mostra que eu aproximei as duas partes. Tá. E aí eu apresento esse PDF, inclusive esse PDF, depois o juiz, se ele quiser entrar lá e pegar, vir um QR Code, se ele quiser pegar o QR Code e ler ele vai pegar o original na fonte. Tá. Então ele vai estar ali resguardado com relação à aproximação. Tá. Igual eu falo, não falo 100% porque cada juiz é um juiz, mas 80% ali da sua situação está resolvida. Tá. Porque você provou que você aproximou do imóvel, você tem ali o aceite do proprietário, é uma coisa muito legal. Quando você vai provar, você também precisa ter um respaldo do proprietário, que o proprietário autorizou você vender aquele imóvel. E muitas vezes não tem isso. Matou a pau, tá? Como não tem exclusividade, às vezes não tem. O cara não tem deveria ter, porque o CRES existe, mas é capaz dele não ter autorização da venda. E quando ele dá aquele aceite, ele automaticamente dá autorização para você. Boa. Então você consegue, as duas pontas ficam protegidas. Tá. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, tá ajudando muito também, né? E você entende que isso também deu uma velocidade maior para o juiz tomar uma decisão ou não? Com certeza, porque ele agora não tem que ficar vendo se aquela conversa, se foi a fundo, se não foi. Tipo, analisar. Exato. Não, ele vai olhar aqui, vai ver a geolocalização. Tipo, IP. menos um processo para me encher o saco. Exatamente. Acabou, põe para dentro. Isso aí vai reduzir o tempo reduzir bastante. o tempo e também facilitar, obviamente, o processo na justiça. Exatamente. Beleza. E aí, mas aí depois, como você falou da cobrança, eu sou obrigado a perguntar. E o processo do receber e a cobrança continua o mesmo, né? Continua mesmo. Tá, Continua mesmo. você continua. Hoje, no meu processo, ele está andando ainda. E a gente já ganhou. Só que uma coisa, a justiça demora um pouco, né? Apesar que você sabe que você vai receber. Esse cara tá ralado. Porque Sim. um dia você vai pegar o bem dele, Sim. algum bem dele, não pode 1% ao mês que vai rendendo, Isso, 1% ao bola. mês. Então tá rendendo. A comissão, uma coisa que também é meio chata, é que a comissão foi calculada em cima do valor que ele passou no documento. Exatamente. Tá. O apartamento era 4,5 milhões, foi passado por 2,100. Tá. Então a comissão foi calculada ali em cima. Tá. Então teve uma perca aí também. Mas com os juros, hoje já está em 335 mil mais ou menos. Uau, ele tá ralado. E só por curiosidade, porque também você podia, se quisesse sacanear, denunciar ele ia ter mais problema ainda, porque comprou por uma situação, informou o valor da venda errado, né? Pois é, então é que assim, a gente não procura problema, né? Tanto que quando eu entrei com a ação, os compradores, na época, que viraram proprietários, fizeram uma alegação no condomínio para me proibir entrar no condomínio. Tá. Então eu não poderia mais entrar naquele condomínio para apresentar imóvel nenhum. E isso não pode acontecer, né? Boa. Isso não pode. Mas como eles ficaram com vergonha de eu comentar com alguém do ocorrido, com algum vizinho, porque é um imóvel de alto padrão, todo mundo eles conhece, eles me proibiram. Mas eu entrar com a ação, mas para mim não ter mais problema, tipo, de ficar lá correndo atrás de documentação e tudo mais, não fui. Mas aí eu consegui depois, conversei com um amigo, resolvi com o síndico, ele autorizou de novo, eu entrar e consegui voltar a entrar no apartamento depois de 2 anos. Entendi. Você sabe que isso acontece mesmo. Eu tive, há pouco tempo atrás, uma entrevista de um pessoal aqui, e eles comentavam que o cliente deles, da cidade deles, ele preferia até não atender muito porque o cara tentava atravessar, porque a cidade pequena é pior ainda, né? Eu sempre digo, sabe o quê, Denis? Por que é importante você entender o valor do teu trabalho, do teu produto? Que eu sempre digo, porque a hora que você mostra para a tua cidade que você não está brincando, você vai, o picareta vai sumir. E o cara não vai te tentar passar mais a perna. Exato. Porque ele sabe que você vai buscar o que você tem de direito. Porque se é teu direito, você vai buscar, né? Sim. Isso não tem o que discutir. E uma coisa que o Vista-Prova ele não ajuda só no pós. Ele ajuda antes. Porque quando você faz todo esse processo, tanto com o comprador quanto com o vendedor, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Porque ele falou, eu assinei um negócio online. Né? As duas partes assinaram, então eles vão ficar, cara, então é melhor eu não fazer. Legal. Então, o que eu tenho visto hoje também é que está evitando a gente ter esse tipo de problema. Tá. Então, a gente trabalha também no antes, a gente trabalha na prevenção. Tá. Eu queria dar o gancho com você que está nos assistindo, ouvindo. Você veja o que é. Por isso que eu digo assim, quando você tiver... Se você tiver alguém que você sugere que deva ser entrevistado, porque, por exemplo, o Denis...
ele está trazendo para você aqui, e talvez, porque, por que eu digo isso, Denis? Tem gente aqui nos ouvindo do Mato Grosso, tem gente da Amazônia, tem gente de Santa Catarina, do Acre, que às vezes não sabe disso que existe. Uhum. Então, nós temos 3 formas no podcast, que é o quê? Um que a gente chama, que é o entrevistado, entrevistado conhecido, famoso, seja lá o que for. Nós temos o que a gente chama aí de meu ponto de vista, que é eu com eles. Perfeito. E nós temos uma área que é tecnologia, tudo que as tecnologias traz para o mercado. Então, se você tiver alguma tecnologia que você conhece, alguma empresa que você perceba, cara, isso aqui faz a diferença, quiser indicar para uma entrevista, porque o nosso objetivo do podcast, para isso já vou agradecendo nossos patrocinadores, ao Pop, que hoje é o aluguel popular, né, que é uma garantidora que mais cresce no Brasil. Nós temos a Laís, que hoje você já conhece, que é uma inteligência artificial fantástica. Nós temos também aí como garantidora a GarantPay, que é a primeira, talvez a maior, com certeza a maior franquia hoje de corretora de seguros do Brasil, onde você pode ser um franqueado, ter uma comissão maior. Sem eles eu não conseguiria fazer isso, e agradeço muito o patrocínio deles. Sem eles eu não conseguiria estar aqui com o Denis hoje, por exemplo, levando essa informação para o Brasil inteiro. E, obviamente, a gente também tem ouvintes aí, porque como eu tenho um escritório fora do Brasil, a gente tem ouvintes e pessoas que assistem aí fora do Brasil. Então, já agradeço você, ouvinte, e fica aí a dica, @Rosalvo Barreto, se você tiver alguém que seja entrevistado, porque eu confesso para você, Denis, eu não conhecia o teu produto. Eu não conhecia, e isso é muito legal, porque isso é uma dor que, saiba, o Brasil inteiro tem. Eu não gosto de fazer isso, mas você não precisa me dar o preço final, se você quiser e tal, não precisa disso. Mas hoje, para uma imobiliária, é muito caro esse custo, porque para o corretor, a imobiliária ela tem que pensar que ela tem que botar na mão de todos os corretores. É por assinatura, por cada documento que tem, é por uma assinatura mensal. Como que funciona mais ou menos? Se você não quiser falar o valor, tudo tranquilo. bem, tá? A gente trabalha com planos desde para corretores autônomos para imobiliárias. Então, a gente tem valores desde para o corretor de imóvel de R$ 39,90, que é o plano inicial, e para a imobiliária a gente começa com R$ 399. Tá. Esse 399 ou esse 39,90, ele é para para um pacote de quantos? Quantos forem? Por exemplo, para o corretor, que é de R$ 39,90, ele vai ter ali uma média de 15 visitas. Documentos, exatamente. Tá. Mensais. Para você que é corretor independente ou autônomo sozinho, vale a pena para você ter isso sim, né? Com certeza. E para a imobiliária, vai ter uma média de 50 visitas nesse pacote. Até 5 corretores. Tá, legal. E dependendo do caso, você também, obviamente, negocia e tal. Exato. Puta, show. E você está atuando no Brasil inteiro já? Você tem clientes em todo o Brasil? Hoje a gente está com uma parceria muito forte com a Remax. Tá. Então, a ideia é expandir a nível nacional. Tá. A Remax ela tem um trabalho fantástico mesmo de captação. Sim. Tem. E a Remax é a que de Sorocaba, a gente começou por ela, a gente está expandido por ela, validou o nosso produto. Então, a gente está nessa empreitada. Como eu falei, tem 6 meses a empresa. Legal. É muito jovem. Não existia esse mercado, teoricamente, diretamente. Eu tive que criar ele. Até por isso que as pessoas não conhecem. É uma das dificuldades que a gente vai ter, que é mostrar que existe uma solução para esse problema. Olha, e o nosso podcast, além de abençoado, muita gente assiste, tenha certeza que você vai ter muita gente chamando aí. Você vai ter muita gente buscando você nesse sentido. Porque o que é legal? Você acaba agindo antes do problema acontecer. Isso. Né? Acaba muito nessa linha. Isso. Cara, olha, primeiramente, parabéns. Obrigado. Denis, eu acho que o teu produto ele é um produto que ele traz realmente a solução, ele traz um negócio fantástico para o mercado imobiliário. E quem que está nos ouvindo ou assistindo, quiser entrar em contato com você, conhecer mais do teu produto, quais são os canais? Por onde a pessoa... A gente tem hoje o Instagram do Visita a Prova, que é @visitaprova. Tá. @visitaprova normal. VISITAPROVA. Como escreve? Visita a Prova. Visita a Prova é no Instagram. Você pode entrar lá no Instagram. Você vai ali depois ser direcionado para o nosso site e vai conhecer um pouco mais da nossa plataforma. Tem lá a parte de teste. Você pode ter 7 dias para testar. Tá. Então, grátis. A pessoa vai lá.
Boa. Testa, vê como funciona a ferramenta. Legal. E depois 7 dias ela assina o plano. E totalmente grátis durante 7 dias. Maravilha. Cara, parabéns. Eu acho que muito show. Você está de parabéns por esse teu produto aí. E espero que isso possa ajudar a sua imobiliária, ajudar seus corretores. E você que é corretor autônomo, que assiste esse podcast também, está aí um produto barato que vai te dar suporte e qualidade ainda maior para o teu atendimento. E aguardo você no próximo episódio.